Olá! Hoje iremos apresentar sobre o Sistema Ósseo, da Unidade Curricular de Biosistemas na graduação em Enfermagem. O sistema ósseo ou esquelético é a estrutura que é basicamente responsável pela sustentação e movimentação do corpo, composto por estruturas ósseas, cartilagens, tendões e ligamentos. Os ossos são também considerados órgãos, um órgão de estrutura rígida com funções importantes para o funcionamento do corpo, como a sustentação da estrutura corporal. Também protegem órgãos internos importantes. Um exemplo desta função é a caixa craniana, protegendo o cérebro de possíveis lesões vindas do meio externo. Eles também auxiliam na movimentação e flexibilidade, graças à união entre os ossos. Armazenam cálcio e fósforo, e também é produzido na medula óssea a maioria das células sanguíneas, como hemácias, que exercem um papel de oxigenação dos tecidos, granulócitos, que são células de defesa, e monócitos. O esqueleto humano é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é composto pelos ossos da cabeça, o crânio, pelos ossos do pescoço, as vértebras cervicais, e os ossos do tronco, as costelas, o externo, as vértebras e o sacro, como podemos observar no esqueleto do lado esquerdo. O esqueleto apendicular é composto pelos ossos dos membros, incluindo aqueles que formam símbolos do membro superior e do membro inferior, como podemos verificar na imagem à direita. Sobre a sua classificação, temos os ossos longos, que não necessariamente é grande, mas o comprimento é maior do que a espessura e a largura, exemplo, os ossos da mão ou fêmur. Temos ossos laminares ou planos, a espessura é menor, ou seja, ele é mais fino. A largura e comprimento podem ser equivalentes, exemplo, a escápula. Ossos curtos, comprimentos, largura e espessura são equivalentes, exemplo, o calcanhar e o punho. Também temos os ossos sem classificações, como irregulares, que não tem como classificar porque tem muitas dimensões, exemplo, coluna e mandíbula. Temos ossos pneumáticos, que possuem cavidades internas cheias de ar, e os ossos ficam mais leves, exemplo, o crânio. E os ossos sesamoides, soltos, presos numa cartilagem, tendões ou cápsulas, não é preso em outro osso, exemplo, a patela ou o osso ióide. Células do tecido ósseo. O tecido ósseo é composto basicamente por 3 tipos de células básicas: os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteócitos são células achatadas compostas por uma pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi e núcleo com cromatina condensada. Os osteócitos são essenciais para a manutenção da matriz óssea e sua morte é responsável pela reabsorção da matriz. Já os osteoblastos são células responsáveis pela síntese da matriz óssea. Essas células são capazes de armazenar fosfato de cálcio, fazendo parte de mineração da matriz. Quando um osteoblasto é envolvido pela matriz óssea, ele se transforma em osteócito. Finalizando com os osteoclastos, que são células muito grandes que resultam da fusão de várias células do sistema fagocetário mononuclear. Tem origem em células que se originam na medula óssea, e estas, por sua vez, originam os monócitos e os macrófagos. Existem 2 tipos de substância óssea dentro dos ossos: a substância compacta e a substância esponjosa. Compacta, as lâminas de tecido ósseo encontram fortemente unidas umas às outras sem que haja espaço livre. Esponjosa, as lâminas de tecido ósseo encontram mais irregulares, em forma e tamanho, e deixam espaços que se comunicam uma com as outras. Falando agora sobre ossificação primária e secundária, vamos falar primeiramente do primário, que são os vasos sanguíneos que invadem o centro do modelo da cartilagem e fazem com que o pericôndrio se diferencie em periósteos. Quando isso ocorre, as células condrogênicas convertem-se em células osteoprogenitoras e as células osteoprogenitoras convertem-se, então, em osteoblastos. Agora, os centros secundários de ossificação são formados posteriormente em cada uma das epífises do osso longo. Neste centro, o crescimento ósseo é radial, e quando o tecido ósseo é formado, o tecido cartilaginoso permanece apenas como cartilagem articular e disco epifisário. Periósteo é uma membrana de tecido conectivo que reveste exteriormente os ossos, podendo formar também elementos ósseos. O periósteo é uma região do osso onde contém vasos sanguíneos e nervos que penetram nos ossos por pequenos orifícios. Os orifícios maiores são constantes nos vários indivíduos e possuem nomes anatômicos. Sua função consiste na nutrição do tecido ósseo e o fornecimento de novos osteoblastos para o crescimento e a recuperação do osso em si. Constituído por lâminas fibrosas externas do tecido conjuntivo denso, não modelado, e é uma lâmina osteogênica interna composta de células. Essas células permitem com que o osso cresça em uma espessura adequada, mas não em comprimento.
Periósteo é uma camada de tecido conectivo vascular que reveste a cavidade medular do osso. Contém uma única camada de células formadoras de ossos e pouco tecido conjuntivo. O endócio tem como função de revestimento das superfícies internas do osso e geralmente é constituído por uma delgada camada de células osteogênicas achatadas que reveste as cavidades dos ossos esponjosos, canal medular, os canais de Havers e os de Wolfram. As articulações são a união entre dois ou mais ossos, desta forma possibilitando, em sua maioria, o movimento do membro. Todos nós conhecemos articulações mais comuns do corpo, que permitem a flexibilidade, como as articulações do braços e pernas. Mas também possuímos articulações que permitem pouco ou nenhum movimento. Elas estão divididas em 3 classificações: articulações sinoviais, fibrosas e cartilaginosas. Sua classificação, elas podem ser nomeadas em 3 tipos: fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. As fibrosas, também conhecidas como sinartrose, elas são articulações fibrosas, como já disse, estão localizadas entre um osso e outro. A sua maior definição é que elas são inflexíveis, ou seja, nos permite uma movimentação limitada ou nenhum tipo de movimentação. Essas articulações elas são mais encontradas em lugares específicos, como na sutura do crânio, de dentes, do maxilar também, da tíbia e da fíbula. As articulações cartilaginosas ou anfiartrose são as semimóveis. Elas são flexíveis e possuem tecido cartilaginoso. Elas permitem um pouquinho mais de movimentação, evitando assim um desgaste excessivo dos nossos ossos. Essas cartilagens podem ser encontradas no nosso quadril e nas nossas vértebras. E as sinoviais, também conhecidas como diartrose, são as articulações mais flexíveis do nosso corpo. Elas são caracterizadas por presenças de bolsas. Dentro dessa bolsa tem um líquido bastante conhecido, que são chamados de líquidos sinoviais. Esse líquido, ele age como proteção dos nossos ossos, evitando assim um maior atrito entre eles. Caso clínico. Em meio esportivo, ocorrem diversos tipos de fraturas e lesões em jogadores e atletas devido ao maior rendimento, de uma quantidade maior de treinos, exercícios e jogos. A partir disso, nós pegamos um caso clínico famoso no ano de 2017, em que gerou polêmica, uma vez que foi gerado num lance de pênalti. Mais conhecido como Ganso, Paulo Henrique Ganso obteve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e no menisco lateral. Após o lance do pênalti, o seu médico e o próprio jogador já teriam a convicção de que seria uma lesão grave. Então, após isso, ele foi encaminhado ao hospital, onde fez uma ressonância. Feito isso, foi visto que, para reparo total da lesão, seria necessário a realização de uma cirurgia, onde foi indicado reconstruir através de um enxerto extraído do tendão semitendíneo, localizado na região posterior da coxa, pois a utilização desse tendão poderia trazer melhor regeneração ao ligamento cruzado. Também o cirurgião poderia ter escolhido a parte patelar, porém, a parte patelar ela pode trazer uma regeneração mais lenta e risco de uma necrose maior. Portanto, a escolha do semitendíneo trouxe uma regeneração mais. Para a recuperação do menisco lateral, foi realizada uma artroscopia, onde é realizado 3 furos e a partir disso uma câmera localizada no fio é inserida e a partir disso é realizado um revestimento e também é realizado um corte pequeno. Após isso, foram indicados pelo fisioterapeuta estimulação elétrica neuromuscular para despertação do quadríceps, além de exercícios ativos tanto no tornozelo quanto no pé. A elevação do membro para auxiliar na drenagem linfática pós-cirúrgica, além da crioterapia, que seria a aplicação de gelo para diminuir a inflamação do local. A partir das imagens de ressonância, nós podemos ver o diagnóstico de lesão no menisco lateral e cisto perimeniscal. Essa imagem ela foi mais utilizada para podermos verificar a lesão do menisco lateral ali na ressonância do joelho. Tem a presença de um cisto, mas a imagem é mais voltada para a verificação do menisco lateral. Na outra imagem, na direita, a gente pode ver o ligamento, que costuma ser preto quando há anormalidades. Quando lesionado, ele fica borrado, que seria na imagem à esquerda, lesão LCA, ou seja, com uma inflamação, uma lesão. Na imagem abaixo, nós podemos ver o ligamento cruzado totalmente rompido, informando como seria a lesão. E esse foi o nosso trabalho sobre sistema articular. Agradecemos a atenção.